o que o abandono pode causar na sua vida. Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês aqui uma experiência pessoal sobre a minha vida, que eu gostaria muito de compartilhar para que edifique a sua vida, para que outras pessoas também se identifiquem com o que eu passei, que é sobre você não ter mãe, ou simplesmente, que é o meu caso, você ter uma mãe que tem vida, né, mas que é igual como se não fosse, sabe? E o quão isso te afeta na sua vida e o quanto isso te causa danos, te causa prejuízo. Gente, eu tenho sim mãe, porém eu fui criada com minha avó. Desde que eu me entendo por gente, eu fui criada com minha avó. E há algumas versões dessa história, algumas pessoas falam que a minha avó falava que a minha mãe me deixou lá, porque ela não quis me doar de volta para minha mãe. Há várias versões dessa mesma história. Gente, ó, a minha avó, ela foi uma pessoa muito incrível, muito trabalhadora. Quando eu nasci, a minha avó já era bem idosa. Então, assim, gente, ela já me criou na velhice dela. Ela foi o melhor que ela pôde ser. Porém, eu sempre quis ter uma mãe. Eu queria ter uma mãe. Eu sempre quis ter uma mãe. E por mais que eu tivesse a minha avó, que foi quem me criou, eu sempre tive essa falta de uma mãe. E isso causou em mim muita insegurança. Porque lá no fundo você pensa, querendo ou não, se nem a minha mãe me amou, se nem a minha mãe quis, se nem a minha mãe me quis, quem vai me querer? E isso fez com que eu sempre tivesse ali procurando aprovações de pessoas, me submetendo a várias pessoas diferentes. Desde criança, assim, gente, eu trabalhava muito. Às vezes eu me esforçava demais para mostrar para as outras pessoas. Como eu fui criada com vó, tem aquela coisa, que quem é criado com vó é mimado. Apesar que a minha avó era muito pobre. Muito, muito, muito pobre mesmo. E aí eu sempre estava ali trabalhando para mostrar o meu valor. Para mostrar que eu merecia amor. Eu sempre estava querendo o amor do próximo. Todas as mulheres que eu conhecia, que mais senhoras, eu me aproximava e eu tentava ao máximo conquistar o carinho delas, o amor delas, a atenção delas, e isso era assim, eu não tinha consciência de que eu fazia isso. Eu vim ter consciência de que eu fazia isso depois de adulta, eu vim observar. E por eu fazer isso, e eles já serem adultos, eles percebiam o quão carente eu era e muitas vezes se aproveitavam dessa situação de carência para tirar proveito, né, gente? E isso foi durante muito tempo da minha vida. Eu fui muito carente. Eu me submeti a várias coisas ruins por causa de carência, por causa de querer ser amada a todo custo. Lá no fundo, por mais que eu tivesse uma avó incrível, minha avó foi uma mulher maravilhosa, eu queria ter uma mãe. E isso, eu via assim as coleguinhas tendo a mãe, eu via as coleguinhas que tinham as mães tinham aquele carinho, aquele amor, e eu desejava a mesma coisa, porque por mais que eu tivesse a minha avó ali, a minha avó não era minha mãe, e eu sempre soube disso. Desde muito cedo, por mais que eu chamasse a minha avó de mãe, eu sabia que ela não era minha mãe. Eu sabia que a minha mãe era outra pessoa, e eu ficava ali o tempo inteiro, gente, procurando um amor materno em outras pessoas que não tinham nada a ver, que não estavam dispostas a me amar, nem normal que girar um amor materno. E isso durante muito tempo da minha vida interferiu sim e me trouxe muita insegurança. Eu tinha muita insegurança a respeito de tudo. Eu me sentia incapaz, eu me sentia que eu não era digna, que eu não era digna de ser amada, porque eu pensava assim, gente, a minha mãe não me amou, quem mais vai me amar? Porque a gente sabe que o amor de mãe é um amor assim, é o maior amor. Aí eu ficava assim, gente, a minha mãe não me amou. Na minha cabeça sempre tinha isso. E ela teve os motivos dela, eu não quero questionar ela. Eu conheço ela, eu passei um tempo com ela, só que eu nunca me senti amada. Eu nunca me senti amada e durante muito tempo eu tentei
chamar a atenção dela, tentei me esforçar para ser uma boa filha, para que ela me quisesse. Essa é a nossa cabeça. Eu tentei comprar a atenção da minha mãe com gestos, com atitudes. No que eu pude fazer, eu fiz. Até que eu virei adulta e eu me dei conta que não, eu nunca vou ter esse amor que eu tanto queria. Não vou ter. E por mais que cada vez que eu me esforçasse mais em tentar me aproximar, em tentar conquistar minha mãe, o que acontecia era o contrário. Era como se eu tivesse ali me colocando para ser pisada, para ser humilhada. E eu falei assim, gente, eu desisto. Tudo bem, a minha mãe que eu tive foi a minha avó, e ok, eu não vou mais atrás disso. Eu não vou mais me submeter a isso. E eu liberei, sabe? Eu falei, gente, eu não quero mais isso pra minha vida. Então, eu liberei esse sentimento. Eu entendi que por mais que eu tentasse, não ia ter, porque ela não estava disposta. Eu não posso cobrar do outro o que o outro não quer dar. E eu não sei como foi a infância dela. Eu não sei quanto de carinho de mãe ela teve, porque a minha mãe, ela saiu de casa muito cedo, se eu não me engano, com 13 anos. Então, assim, é muito nova. Eu não sei qual a referência de mãe que ela teve, porque eu nunca conheci a minha avó por parte de mãe, nunca conheci. E aí, gente, essa carência toda que eu tinha, que eu passei muito tempo da minha vida procurando em outras mulheres, aquele afeto materno, eu deixei. Porque eu via que isso apenas me prejudicava e me tornava uma presa fácil para pessoas que queriam me manipular. Eu era uma pessoa muito manipulável. Todo mundo tinha aquela forma fácil de conseguir me manipular, porque eu era pura emoção. Eu queria apenas um olhar de carinho, de amor. Mas quando eu percebi e eu realmente parei, falei assim, não, gente, eu não vou ter esse amor materno, não vai ter, infelizmente. E o que eu posso fazer com isso? Não posso fazer nada, não tive, decidi seguir a minha vida, decidi experienciar outras coisas, viver outras coisas diferentes e tentar ao máximo, sabe, essa ferida que ficou dentro, sarar, tentar sarar essa ferida que ficou dentro. Tentar olhar e pensar assim, a culpa não foi minha, porque durante muito tempo eu vi as outras crianças terem mães e eu ficava, por que eu não tenho uma mãe? A minha mãe. A culpa é minha. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. Eu acho que se eu fosse melhor, eu teria uma mãe. Eu acho que se eu fizesse melhor, eu teria uma mãe. E isso fazia com que eu fizesse muitos serviços para outras pessoas, tentando demonstrar o quão bom eu era, o quão eu tinha qualidades e o quanto eu poderia ser amada. Eu ficava tentando provar. E as pessoas, igual eu falei pra vocês, elas se aproveitavam. Elas via a carência gritando assim de longe, carente, 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 e elas se aproveitavam dessa situação. Quando eu falei, gente, basta. Até quando eu vou viver isso? Não quero mais. Não vou atrás de mais ninguém para suprir a minha necessidade de materna. Não vou. Eu vou simplesmente aceitar que a minha avó foi a melhor mãe que eu pude ter, porque a minha avó foi incrível mesmo. A minha avó foi incrível, ela me valeu por mais de 10 mães. Porém, eu queria lá no fundo, durante muito tempo, ter tido uma mãe. E isso fez com que eu sofresse de carência, eu me submetesse a pessoas que não era para eu nunca ter me submetido, por causa que eu queria provar o meu valor, por causa que eu queria provar para aquelas pessoas que eu era digna de amor. Eu ter sido criada sem uma mãe, lá no fundo, falou na minha mente muitas vezes que eu não era pessoa digna de ser amada, que eu não era uma pessoa digna de ter carinho. E para você que também foi criado sem mãe, sem pai, de repente eu fui criada, você é digno sim de carinho, de amor. O que aconteceu comigo e com você é uma questão pessoal deles. Eles que não souberam lidar e trazer o amor que a gente precisava. Mas isso é em relação a eles. Não quer dizer que você não tenha merecido. Não é sobre merecer ou deixar de merecer. Porque eu acho que todo ser humano merece sim ser amado. Mas foi escolhas deles, eles que fizeram. E saiba,
Durante muito, muito tempo, eu quis ter uma família, eu quis ter uma mãe, eu quis ter pessoas que me amassem e hoje em dia eu tenho, sim, pessoas que me amam, mas esse amor e essa lacuna de ter sido uma filha amada sempre vai ficar na minha vida. Sempre vai ficar aquela dorzinha lá no fundo do seu coração, do meu coração ficou. Mas o importante é saber que eles deram os seus melhor, o melhor que eles tinham. Eles deram o melhor que eles tinham. E eles fizeram o melhor que eles podiam fazer na situação que eles tinham, né, gente? As pessoas, elas não podem dar aquilo que elas não têm. Então, se de repente não conseguiram lhe dar amor, a culpa não é sua. Muito obrigada por você estar aqui e por ouvir a minha experiência. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!